Olá, boa tarde. Quando um bebê nasce, chegam novas responsabilidades. Mães e pais precisam se concentrar em acolher, cuidar de uma nova vida. E o prazo de licença do trabalho do casal para isso é fundamental. Só que o tempo de licença maternidade é bem maior que o de paternidade. Você vai ver hoje os dispositivos de lei que estão sendo debatidos para que isso seja diferente. O pai participe de forma mais igualitária dos cuidados com o bebê. Confira essas e outras notícias na edição de hoje. Vamos aos demais destaques. Supremo Tribunal Federal começa a se preparar para o retorno gradual dos trabalhos presenciais. As medidas para um retorno seguro são tema do último episódio do podcast Supremo da Semana. Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal divulga a lista de participantes da audiência pública sobre a Política Nacional de Educação Especial. 114 pessoas se inscreveram para participar da audiência. Lei Maria da Penha completa 15 anos e ainda falta atendimento especializado à mulher vítima de violência no interior do Brasil. Para saber como anda o atendimento às vítimas de violência, fomos até o interior do país. Estamos em Senador Cortes, na Zona da Mata de Minas Gerais. O Supremo Tribunal Federal começa a se preparar para o retorno gradual dos trabalhos presenciais. A previsão do ministro Luiz Fux, presidente do STF, é que em setembro os integrantes da Corte participem das sessões no plenário. As medidas para um retorno seguro de ministros, servidores e terceirizados são tema do último episódio do podcast Supremo na Semana. O entrevistado é Wanderson Oliveira, que é o secretário de Saúde do Supremo. Wanderson Oliveira, que é médico e doutor em epidemiologia, esclareceu que a volta vai ocorrer com os ministros devidamente vacinados com as 2 doses, além de manter todos os protocolos sanitários. O retorno está sendo planejado para ocorrer com os ministros já com as 2 doses da vacina. E com isso nós teremos a proteção máxima possível com a vacinação. Nós sabemos que a vacina é um dos componentes da proteção contra o coronavírus, porque ainda temos transmissão sustentada em todo o país. O secretário de Saúde do STF ponderou ainda que para a volta de servidores, funcionários terceirizados e estagiários de um modo geral, também vai ser necessário conhecer o nível de vacinação entre eles. Nós estamos levantando a maneira mais segura para que estas atividades possam ser ampliadas, porque elas já estão acontecendo. Nós já estamos trabalhando no presencial com uma parcela de servidores e trabalhadores, mas queremos fazer esse movimento ampliando essa proporção com segurança e principalmente com uma cobertura vacinal elevada e com o menor risco possível. O Wanderson Oliveira também falou sobre a situação da pandemia da Covid-19 no país e deixou um alerta sobre a necessidade de manter os cuidados. Ele defendeu o uso contínuo de máscaras e a higienização das mãos como forma de prevenção. O objetivo da vacina é evitar que, caso você pegue o vírus e desenvolva a doença, que esta doença não leve você para o hospital e nem que você corra o risco de morrer. Por isso, é muito importante continuar usando máscara, fazendo distanciamento físico, sempre que possível. O podcast Supremo da Semana é uma produção da Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal e tem novos episódios toda semana. A conversa com o secretário de Saúde da Corte, Wanderson Oliveira, pode ser ouvida no Spotify ou na página do STF, que é stf.jus.br. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, divulgou a lista dos participantes da audiência pública sobre a Política Nacional de Educação Especial, que será realizada nos próximos dias 23 e 24 por videoconferência. A audiência pública foi convocada pelo ministro Dias Toffoli, que é relator de uma ação apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro
para questionar as mudanças no processo da educação especial, determinada pela nova Política Nacional de Educação Especial. A nova regra foi alterada ano passado por meio de decreto, atualmente suspenso por determinação do STF. 114 pessoas se inscreveram para participar da audiência, mas devido ao tempo foram escolhidos 56 participantes com base em critérios de representatividade, especialização técnica e diversidade de opiniões, para garantir um debate público e amplo sobre temas ligados a pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. A audiência, dividida em 3 blocos, será feita por videoconferência nos dias 23 e 24 deste mês e cada expositor vai ter 10 minutos para falar. O Supremo Tribunal Federal está recebendo artigos para a 2ª edição da Suprema Revista de Estudos Constitucionais. Além dos artigos, também serão recebidos estudos relacionados à temática do dossiê, a atuação das instituições no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Os interessados têm até o dia 23 de agosto para enviar o material. A 2ª edição tem o objetivo de promover reflexões sobre o papel desempenhado pelas instituições durante o período de crise sanitária e sobre as estratégias de governança adotadas para a manutenção do desempenho das tarefas. Os artigos podem ter até 3 coautores com exigência de titulação de doutor. Serão aceitos trabalhos em português, inglês, espanhol, francês e italiano. Para mais informações, basta entrar em contato pelo e-mail revistasuprema@stf.jus.br. E você vai ver a seguir Licença Paternidade, um projeto que tramita na Câmara Federal, discute a ampliação da licença do pai com o nascimento do bebê. Os detalhes daqui a pouco, voltamos já. Quando se fala em força normativa da Constituição, o objetivo é se dar à norma constitucional a máxima efetividade possível. Além disso, a norma constitucional não deve apenas retratar a realidade fática de um determinado Estado ou nação, mas sim deve atuar para conformar essa realidade, de modo a dar concretude e substância aos desígnios do legislador constituinte. O prazo da licença paternidade, que é bem menor que o da licença maternidade, tem aberto discussão sobre a participação maior e igualitária do pai nos cuidados com o bebê nos primeiros dias de vida. Um projeto que muda as regras da licença maternidade está em discussão na Câmara dos Deputados. 9 meses. Para quem vai ser pai pela primeira vez, a gestação é um período de mudanças e muita expectativa. Um tempo para tentar se acostumar com a ideia de que será responsável por outra vida. Ainda que se passe meses preparando para a chegada de um filho, quando ele realmente chega, quando você sai do hospital e traz aquele pitoquinho ou a pitoquinha para dentro de casa, você para e fala assim, meu Deus, temos uma criança dentro de casa, isso causa um espanto, causa um susto. Segundo especialistas, o vínculo entre pai e filho começa a ser consolidado quando o bebê sai da barriga da mãe. Por isso, o tempo de convivência nos primeiros dias da criança é fundamental. A avaliação é que a licença paternidade, hoje de 5 dias, não é suficiente. A paternidade só chega de verdade para o homem quando ele pega aquele neném no colo, né? Porque ele vê ali materializado que realmente o filho dele está ali, né? Só que essa licença muito curta, ela não favorece com que ele fortaleça esses vínculos, com que ele crie esses laços mais profundos, porque é um tempo muito reduzido. Se por um lado a licença curta do pai impede a divisão de tarefas nos cuidados com o bebê, por outro, a diferença entre as licenças maternidade e paternidade fazem aumentar a discriminação contra a mulher no trabalho. Hoje, a licença maternidade é de 120 dias. Muitas empresas levam isso em conta na hora de contratar e o resultado é que as mulheres sofrem mais com o desemprego e menores salários. Se por um lado elas ficam sobrecarregadas, né, com uma carga de trabalho não remunerado, que é o trabalho doméstico, familiar, esse trabalho de cuidado. Por outro lado, elas também são punidas pelo mercado de trabalho por causa dessa tarefa adicional.
Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados prevê mudanças na legislação trabalhista de servidores públicos para alterar o prazo e a forma de concessão das licenças paternidade e maternidade. Pela proposta, passaria a haver apenas uma licença, a parental. Ela seria de 180 dias e a mãe poderia dividir esse tempo com outro integrante da família, seja ele o pai, um dos avós ou até mesmo tios da criança. A ideia é que, com a divisão da licença, sejam compartilhados também as responsabilidades dentro de casa e o impacto pelo afastamento do emprego. O afastamento é para os dois, seria igual, independente do sexo. Então, a gente não passaria por esses problemas também, né, de preconceito de trabalho no campo do trabalho na hora de uma contratação. Isso acaba gerando uma possibilidade de igualdade maior e também uma cultura de compartilhamento do cuidado. A criança precisa, a mãe precisa da presença do pai. Como eu disse, a rotina muda e essa rotina precisa de ajuda. Com certeza. E a gente continua conversando sobre esse assunto agora ao vivo pela internet com especialista em políticas públicas para a família pela Universidade Internacional de Catalunha e também diretor executivo do Family Talks, Rodolfo Canônico. Doutor Rodolfo, tudo bom? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Saúdo a todos os espectadores. Bom, vamos falar um pouquinho. Satisfação é toda nossa em falar sobre esse assunto que realmente é de interesse da sociedade. A gente precisa avançar nessa questão da igualdade, né, de gênero que a gente tanto fala sobre isso nos dias atuais. Bom, o que nós temos hoje de legislação referente à licença paternidade? Bom, hoje a licença paternidade ela aparece na Constituição nas disposições transitórias. 5 dias de licença paternidade. A Constituição garante 120 dias para as mulheres. E a Constituição nossa é de 1988. Essas disposições transitórias deveriam ter sido regulamentadas por legislação. E até hoje não tivemos ainda uma regulamentação efetiva da licença paternidade. Então, continua valendo os 5 dias. Existe uma possibilidade de algumas empresas aderirem a um programa público que se chama Programa Empresa Cidadã, no qual é possível estender a licença paternidade para 20 dias. É muito menos do que a licença maternidade ainda, mas é uma minoria das pessoas que têm acesso hoje no mercado de trabalho a essa extensão. Não é? Então, essa é a situação. Doutor Rodolfo, a que o senhor atribui essa demora, né? São mais de 3 décadas para a regulamentação dessa matéria e isso não passa no Congresso, né? Nós já estamos há muito tempo debatendo o assunto, tem uma questão cultural, social também embutida aí e aproveito para pedir para o senhor encaixar nessa resposta a importância de ambos os genitores atuarem no desenvolvimento, na educação dessa criança, sobretudo nos primeiros dias de vida. Claro. O desafio é grande, né? Existe sim a necessidade de tomada de consciência dessa importância da maior participação masculina no cuidado, né? Aliás, oportunamente, ontem foi Dia dos Pais, e isso é bom para todos, em primeiro lugar para o próprio pai, de estar mais tempo nos primeiros dias de vida do seu filho, isso daí, existem estudos, inclusive, que dizem o óbvio, né? Que traz felicidade para a pessoa, traz satisfação, a pessoa fica satisfeita, depois retorna ao trabalho muito mais motivada, fortalece os vínculos familiares, o que ajuda, inclusive, a prevenir depois violência doméstica, porque é um momento tão positivo de presença com a criança, com a mulher, vai fazer com que aquela família se fortaleça. Isso, uma família fortalecida, com relações bastante positivas, vai prevenir com que haja outros tipos de problemas no futuro. Então, é amplamente positivo, acho que é incontestável. O desafio, claro, é porque isso implica para a sociedade também um compromisso de todos, não é? A licença maternidade, existe uma previsão legal do salário maternidade, a Previdência Social paga o salário maternidade para as mães afastadas do trabalho. Isso não existe no caso da licença paternidade, é um custo arcado pela empresa hoje, tal como está colocado. Então, isso daí começa a gerar um tipo de desafio. A sociedade precisa refletir também se interessa fazer esse tipo de investimento para que os pais tenham mais tempo para estar presente com seus filhos, né? Então, também um diálogo com o setor empresarial e tudo isso. E os benefícios, eles são muito claros. Existem uma pilha de estudos que mostram a importância, em primeiro lugar, para o desenvolvimento da criança, o apoio
que o homem pode dar para a mulher no período do puerpério. Imagina, o período do puerpério é 40 dias, né? Maior do que o tempo da licença paternidade estendida que nós temos hoje. Então seria... E, claro, o tempo que esse homem vai gastar cuidando da criança nos primeiros dias, isso vai se refletir ao longo do desenvolvimento daquela criança. Vai propiciar um maior envolvimento masculino nessas tarefas de cuidado ao longo do tempo do desenvolvimento daquela família, o que vai trazer um benefício positivo para a promoção também da igualdade de gênero, porque vai diminuir a sobrecarga das mulheres no mercado com as tarefas domésticas, não é que é o que acontece hoje. Pouco envolvimento masculino, mas o pouco envolvimento já começa na enorme disparidade de possibilidade que a legislação oferece, não é igualitária a possibilidade da legislação. 5 dias para o homem, 120 para a mulher. É muito diferente. E há uma disparidade imensa, né? 5 dias frente a 4 meses de licença. Bom, você falou agora há pouco de estudos, né, que revelam essa importância e os impactos na vida da criança e da família como um todo. É muito importante. Inclusive, estudo esse realizado pelo Instituto Family Talks. O senhor é fundador. Queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho de vocês e a constatação dessa pesquisa. Ano passado, 2020, tivemos a oportunidade de coordenar um grupo de trabalho no âmbito do Congresso Nacional, junto com a Frente Parlamentar da Primeira Infância, que é uma grande articuladora desses temas das licenças, não é? Sobretudo em vistas ao melhor interesse da criança e desenvolvimento na primeira infância. E participaram uma série de atores públicos e privados. A Justiça participou, representada pelo Conselho Nacional de Justiça, organismos internacionais como Unicef, ONU Mulheres, representantes do setor privado, entidades patronais, entidades sindicais, OAB, enfim, uma grande diversidade de interesses estavam representados nesse debate, muito qualificado, e que os especialistas trouxeram uma série de evidências, né? Em primeiro lugar, é preciso que nós entendamos que existe uma grande disparidade, por exemplo, já em relação ao acesso a essas licenças, porque apenas os trabalhadores que estão no mercado de trabalho formal, com carteira assinada, têm acesso ao salário maternidade, licença maternidade e paternidade. Mas nós temos mais de 40 milhões de trabalhadores informais para participar, que não têm esse direito, né? Não têm, porque não estão amparados em uma relação trabalhista com regulação legal. Então, o desafio é enorme. Como nós podemos incluir? Esse é o primeiro ponto que se coloca, porque quando nós falamos em ampliação das previsões legais, nós não estamos contemplando esses mais de 40 milhões de pessoas, e a maioria são mulheres do mercado de trabalho informal, muitas delas mães. Então, esse já é um primeiro desafio. Como incluir os informais no acesso a esses direitos? Porque eles também têm esse direito, né? Eles também têm sua família, eles também têm filhos, mas não estão protegidos. Esse é um primeiro ponto. Outro ponto bastante relevante é a grande diversidade com relação ao impacto no setor empresarial, que é preciso ser olhado com atenção. A maior parte das empresas, mais da metade dos empregadores brasileiros, são empresas de pequeno porte. O Sebrae tem esse dado, em torno de 55% dos empregadores são empresas muito pequenas. E não dá para a gente pensar que uma empresa que tenha 5 funcionários, 10 funcionários... Como é que vai arcar, né? É complicado essa questão financeira e econômica, né? Então, a sociedade precisa se mobilizar também para refletir como nós conseguimos enfrentar. Tem que ser um debate pragmático também. Bom, como vamos financiar isto? O primeiro passo a gente está dando, falar sobre o assunto, refletir, dialogar, conversar, é o primeiro passo de um longo caminho que nós temos ainda para percorrer, né? Doutor Rodolfo, muito obrigada pela sua participação. Ótima tarde, até a próxima. Eu agradeço, muito obrigado. Uma boa tarde a todos. E você vai ver no próximo bloco, Lei Maria da Penha completou 15 anos. E no interior do Brasil, ainda faltam delegacias especializadas no atendimento às mulheres vítimas de violência. Os detalhes daqui a pouco. Eu volto já. Nossa Constituição é um exemplar normativo do constitucionalismo multinível. É um documento pautado pela força expansiva da Constituição. Também, do ponto de vista político, tem um compromisso forte com a mudança social e, no aspecto da sua abrangência, expande o bloco de constitucionalidade para a proteção dos direitos humanos. A Lei Maria da Penha completou 15 anos.
De lá para cá, a legislação vem sendo aperfeiçoada e o Judiciário brasileiro desenvolveu várias ações para proteger as mulheres da violência. A repórter Viviane Novaes foi ao interior do país para ver como está o atendimento à mulher que quer denunciar o agressor. E mostra que a maioria das cidades não tem delegacia especializada. A lei criada para evitar e punir a violência contra a mulher ganhou o nome daquela que sofreu 6 anos de agressão. Maria da Penha tinha 38 anos quando recebeu um tiro nas costas do ex-marido e pai de suas 3 filhas enquanto dormia. Ficou paraplégica e a violência não parou por aí. Na segunda tentativa de assassinato, o ex-marido tentou eletrocutar Maria da Penha embaixo do chuveiro. Ali começou uma luta sem fim pelo direito das mulheres. Considero a Lei Maria da Penha a carta de alforria das mulheres brasileiras. A lei foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006. O texto criou mecanismos para coibir a violência contra a mulher e juizados especializados. Alterou o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal. Definiu a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. E a legislação vem sendo aperfeiçoada desde aquela época. Em 2015, a morte de uma mulher em razão do gênero foi tipificada como feminicídio, um crime hediondo com pena mínima de 12 anos. No ano de 2019, o agressor passou a ser obrigado a ressarcir o Estado pelos gastos com a vítima. E em 2020, a legislação estabeleceu que o juiz pode determinar de imediato que o agressor compareça a programas de recuperação e reeducação e tenha acompanhamento psicossocial. Aquele homem ele vai ter a conscientização e vai descobrir o motivo pelo qual ele é agressor, que vai tirar aquela raiva, ele vai se autoconhecer. Nós temos que fazer com que ele não faça outras mulheres de vítima. Não adianta nós tratarmos a mulher e deixar o agressor sem o tratamento e ele reincidir em agressões com outras mulheres. Para saber como anda o atendimento às vítimas de violência, fomos até o interior do país. Estamos em Senador Cortes, na Zona da Mata de Minas Gerais. E não é que encontramos na cidade uma tentativa de feminicídio que ocorreu um dia antes. Um homem de 33 anos agrediu a mulher de 44 com uma facada durante uma briga. Depois ele tentou se matar com a mesma faca. Nas fotos, o marido aparece com a arma ainda no corpo. Senador Cortes não tem delegacia. A tentativa de feminicídio foi registrada nessa delegacia da cidade vizinha, Mar de Espanha. A Lei Maria da Penha prevê atendimento policial especializado para a mulher vítima de violência. Mas essa delegacia aqui atende todo tipo de crime. Aqui eu atendo vítimas de violência doméstica, eu atendo tráfico de drogas, furtos, roubos, estelionato, todos aqueles crimes previstos no Código Penal. A mulher, ela chega aqui na delegacia, se você me perguntar, ela vai ter um atendimento especializado? Delegacia especializada, nós temos uma em Juiz de Fora. Temos uma delegacia especializada nos termos da lei. Juiz de Fora fica a quase 50 quilômetros de distância de Mar de Espanha. Em todo o país, apenas 8,3% dos municípios têm delegacia da mulher, segundo o IBGE. A correta implementação da Lei Maria da Penha passa pela vontade política. Todos os municípios, por menores que sejam, podem ter no Centro de Referência da Mulher, na unidade de saúde, e acessarem nos municípios maiores os outros equipamentos. O importante é a mulher ter onde recorrer quando decidir denunciar e romper com o ciclo da violência. Desde a promulgação da Lei Maria da Penha, o Judiciário desenvolveu ações de conscientização e editou várias resoluções e recomendações. Um ano após a edição da lei, o Conselho promove, desde essa data, o Conselho promove anualmente a Jornada de Lei Maria da Penha, que tem por objetivo discutir temas afetos à violência de gênero, como os magistrados que atuam na área, com o intuito de melhorar a atuação e compartilhar as boas práticas. Ainda em 2007, o CNJ editou a recomendação número 9, que, além de outras medidas importantes, criou os juizados de violência domésticas e
familiar contra a mulher. E a campanha do CNJ Sinal Vermelho se tornou Programa Nacional de Combate à Violência contra a Mulher por meio de uma lei sancionada agora em julho. Com a letra X escrita na mão, sem precisar falar, a mulher poderá denunciar uma agressão em repartições públicas e empresas privadas, como uma simples farmácia. Mas a violência ainda está longe do fim. A cada 15 segundos, uma mulher sofre algum tipo de agressão no país. E a cada 1h30, uma mulher é vítima de feminicídio. Com a pandemia de coronavírus e o isolamento social, as denúncias aumentaram 33%, segundo dados divulgados pela ONU Mulher em setembro do ano passado. Estas cenas do começo de julho chocaram o Brasil inteiro. O cantor DJ Ives bate na mulher Pamela Holanda. Ele está preso. Pamela conta que as agressões físicas começaram há 1 ano, quando estava grávida da filha com o DJ. Era como se, às vezes, eu acreditava que eu merecia aquilo dali. De tanto ouvir aquilo ali, que eu merecia apanhar, que eu merecia sofrer aquilo dali, eu comecei a acreditar. Pamela divulgou as imagens nas redes sociais poucos dias depois de registrar a ocorrência na delegacia e espera que, de alguma forma, a violência que sofreu possa encorajar outras mulheres a sair do ciclo de violência. Não tenho vergonha. As pessoas vão julgar, as pessoas vão falar, as pessoas vão criticar, as pessoas vão questionar, mas só quem sabe da sua dor é você. Então, vá em frente, se enche de coragem, peça a Deus discernimento, peça a Deus que abra as portas e desamparada ninguém fica. Portanto, denuncie, Disque 100 e Disque 180. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Excelente semana para todos nós. Temos um encontro marcado amanhã. Tchau, tchau.